Opa, agora não falamos muito. Tem 3 palavras. Só estou a cantar. As apresentações todas seguidas e o debate é no final. Sim, o debate é no fim, mas vocês podem passar a apresentação depois de passar o fim. Acho que é o unissex. Temos aqui a voz que querem falar sobre O urânio nuclear. ok, e o Paulo vai falar De biomassa. Tem a pergunta, já tinhas dito, sim, mas depois começaram a dizer, vocês já sabem, não, vocês o que é que eu opa, quem é pensar? Tudo bem, estamos num sítio bonito, estamos confortáveis, vai chover, vamos ter algumas pessoas aqui a comentar. Eu primeiro vou apresentar então a nossa caravana e depois iremos então abrir o debate. Nós chamamos cirandas porque queremos estar, nós estamos cirandas de andar a caminhar, andar a passear, andar a comunicar, a dialogar com as pessoas. É isso que nós queremos fazer, é isso que estamos aqui a fazer hoje. E portanto, nesse sentido, a caravana começou há 10 dias na Figueira da Foz, na Praia da Leirosa, e já andámos por volta de 200 km. E assim nos faltam outros 200. Agora o trajeto vai ser também, como hoje algumas pessoas vieram, com comboio. A CP forneceu-nos alguns vouchers, o que foi ótimo para nos ajudar. E temos mais 40 organizações que eu sei que muita gente aqui está presente, e isso é ótimo. E o porquê de fazer esta caravana? O porquê de fazer esta caravana? A crise climática é o tempo das nossas vidas. A crise climática é uma realidade que nós não podemos afastar, mas nós precisamos então de novas formas de criar movimento, novas formas de criar energia, novas formas de mobilizar e pôr as pessoas a tentar fazer a diferença face ao caos climático onde nós estamos. E a caravana então pretendia ir a algum dos hotspots da crise climática, falar principalmente com as populações locais, organizações locais, saber quais são as suas realidades, e não ser só um movimento focado na capital, como às vezes certamente devem sentir. E por outro lado, pelo caminho, apontar os principais responsáveis por esta crise climática em Portugal, por isso passámos por algumas das maiores infraestruturas a nível de gases de efeito de estufa. E o nosso tema hoje, nós temos 2 temas, que é o fogo e a água. Temos o fogo e a água. A água abençoou-nos as nossas últimas 2 viagens e durante a nossa transição então do período do fogo, onde, como eu disse, começámos na Leirosa, fábrica de celuloses, e tivemos a caminhar então para o centro do país, para a área do Grande Eucaliptal, onde já algumas caras eu vi que estão aqui presentes. E agora que chegamos então aqui a Vila Velha e aqui às colinas do Tejo, vamos então começar a falar da água, seguindo o Tejo, descendo o Tejo, por falar de questões da escassez da água, da barragem, da agricultura intensiva, de eventos que vão acontecer nos nossos próximos anos no nosso caudal, desde o Grande Tejo, que toda a gente sabe os seus efeitos, até ontem que tivemos em Sobral Fernando, uma pequena aldeia, e com o rio Ocreza, que eu nunca tinha ouvido falar do rio, desculpem, claro que as pessoas conhecem rios, que o meu pai foi logo, claro que eu conheço o rio. É real. Falou-nos da mesma situação que eu já ouvi várias vezes sobre descargas, sobre poluição do Tejo, naquele rio pequeno que vem desaguar o Tejo, a mesma realidade acontece, as pessoas locais falaram. Temos outro problema técnico, então para a água, fomos abençoados. Amanhã, se não me engano, hoje Céu Tejo, infelizmente, as imprevistos de fazer uma caravana e as movimentações têm sempre aventuras, esperamos ainda conseguir então discutir o assunto do Céu Tejo, mas amanhã então vamos, se não me engano, à Central de Gás de Pego. A energia também claramente vai ser um ponto fulcral e hoje será então o tema que iremos tratar, de certo modo. E nesse sentido, sim, podes baixar. Estar a falar das estar a passar nas infraestruturas, estar a falar nos pontos de crise climática do nosso país.
o que nos leva à realidade de que a energia, as principais fontes de energia, mesmo que agora Portugal esteja a ser do carvão, gás, petróleo e carvão são as grandes fontes de energia que estão a causar a crise climática. Quem controla estes pontos, quem domina estas infraestruturas, quem domina a energia é quem decide o que é que vai acontecer no nosso país. Não somos nós que estamos aqui a protestar e a tentar movimentar e a tentar criar estas coisas, mas sim as pessoas que estão lá em cima, que causam degradação e... Volta bonita, é isso. E portanto, são as pessoas que dominam estes fontes de energia, as pessoas do grande capital, os ricos, como usámos em certos sítios que passámos para passar mensagem, são eles que só olhando para o lucro vão deixando de destruir o nosso ambiente. Esta imagem tem-nos acompanhado sempre bastante, olhando para o Tratado de Energia, que eu francamente não sabia muito sobre o assunto e espero aprender hoje bastante, senti muito esta imagem ao ler sobre a realidade. E a Rita vai explicar muito bem esta imagem, mas senti muito isso. E portanto, a degradação ambiental, a crise climática potenciada por estas pessoas já nos está a afetar. Este é um gráfico claro, os 10 anos mais quentes desde que há registros são todos neste milénio. Nós não podemos escapar, como aqui a Colina Gestés falou, o João que está-nos a receber, desculpa João, 45 graus, 48 graus se sente, não sabia que aqui era a zona mais quente, e portanto isto é uma realidade que nós já estamos a afetar e já está a causar estragos, como esta imagem que nós claramente foi toda a gente conhece e que nós passámos por esta zona, não temos a oportunidade de ir à estrada, mas passámos por esta realidade, por isso incêndios, mais incêndios, foi esta a nossa mentalidade durante a semana que passámos, mas claro que não é só incêndios, o eucaliptal foi muito interessante ver, apesar de já me terem explicado que tudo que é intensivo é mau e pinhal intensivo também tem os seus problemas, foi muito mais interessante ver a paisagem que comecei a sentir ontem e hoje, do que o eucaliptal de quilómetros que passámos a perto de Drogon. Mas isso não anula que a crise climática vai fazer desastres, vai causar problemas, como temos aqui as cheias do Mondego, como temos então os incêndios, como temos escassez de água, como temos esses outros pontos. E a realidade é que as emissões continuam a subir, a temperatura continua a subir. Não vos vou chatear com os gráficos que tínhamos ali das emissões, mas a realidade é que o caminho atual que nós temos não nos vai salvar da subida de temperatura e certamente vamos aqui falar então de soluções ou problemas dependendo da visão que estão a tentar resolver a situação atual, mas que não vão fazer nada disso. Mas claro, mesmo que tentem resolver esses problemas, o capitalismo consegue sempre reconvertê-las e dar-lhes outra imagem, por isso estou interessado em saber o que é que hoje vou aprender, porque vamos ter várias intervenções, e passo a primeira palavra ao José, para vir aqui a falar. As pessoas que vieram desde a Figueira da Foz, que estão desde o primeiro dia, também todos aqueles que foram acompanhando, algumas pessoas fazem uma pequena parte. Nós só viemos aqui fazer uma parte da etapa de hoje. Fomos desafiados pela Ana também para nos juntarmos aqui. Partimos às 11h30 da manhã das portas do Ródão, do lado de Nisa. Isto porquê? Porque em Nisa, de Nisa não veio muita gente. Pode ser mau sinal, mas também pode ser um bom sinal. Significa que em 2008 aquilo que pesava em cima de Nisa não se concretizou, que era a exploração do urânio em Nisa. E por isso, nessa altura foi criado o movimento Urânio em Nisa Não, que juntou várias associações, que juntou vários coletivos, conseguiu juntar uma coisa que é quase inacreditável, desde a Associação de Agricultores, que é da CAP, até à Câmara, que é do PCP. Portanto, passando pela Quercus, passando pelos várias pessoas que estão envolvidas em Nisa. Portanto, foi criado um grande movimento que trouxe malta da Urgeiriça, trouxe malta das antigas minas de urânio e de todos os problemas que existem. Portanto, a previsão que havia era que durante 10 anos iria-se explorar o urânio
com um grande impacto ambiental, tudo o que implica destruição da paisagem, destruição do queijo de Nisa, por isso é que nós hoje, o Zé Maria ontem fez a faixa queijo sim, urânio não, que é exatamente um slogan que faz história hoje aqui nesta marcha que iniciamos, mas também o movimento ibérico antinuclear, que também abarca também o pessoal de Espanha, que também está solidário. O pessoal também mandou uma saudação aqui à caravana, o pessoal dos vários coletivos espanhóis, que constitui também o movimento ibérico antinuclear em Espanha. Mas um dos motivos que nós aqui viemos foi pela questão da energia nuclear. Nós temos a central nuclear de Almaraz, que fica a 100 km da fronteira aqui com Portugal, junto ao Rio Tejo, e nunca sabemos o que é que pode acontecer. Nós vemos aquilo que aconteceu em Chernobyl, neste momento vemos que com a guerra na Ucrânia é um alvo militar de primeira ordem, as centrais nucleares. Eu sei que toda a gente aqui está convencida contra o nuclear, mas nunca é demais lembrar os vários aspectos do nuclear, porque desde a exploração do urânio até aos resíduos é um problema que é muito grande. E atualmente a União Europeia quer classificar a energia nuclear como uma energia que contribui para a descarbonização, que há bocado mostrava isso. Nada de mais mentira. Desde a exploração do urânio, que tem grandes problemas, não só de emissão de carbonos, como de consumo de água, como de poluição, tudo isso, a construção das centrais nucleares, todo o betão que é feito, o transporte do urânio para o processamento do urânio, a concentração do urânio, tudo isso é um problema. O funcionamento das centrais nucleares também não é isento de problemas. Depois, os resíduos nucleares também são problemas que ficam para as gerações futuras. Alguns isótopos radioativos são radioativos durante milhares de anos, portanto não é uma coisa que se vai resolver nas nossas vidas, vai passar para os séculos e para os milénios seguintes. Alguns elementos vão ficar aqui, portanto tudo isso vai ter que exigir um armazenamento definitivo, que implica também custos, implica também custos em termos de betão. Portanto, mas esta vez o MUN, o Movimento Urânio e Nisa, não teve essa vitória, mas não podemos estar descansados, temos de estar sempre atentos e por isso também estamos aqui nesta luta. E também chamar a atenção, já que falamos de energia, só brevemente dois aspectos. As energias renováveis, temos também de ter atenção onde é que se colocam. Ainda aqui do outro lado do rio, nós passámos junto, atravessámos em Belver, que é do Concelho do Gavião, é a única zona do Alentejo que fica a norte do Tejo, que é o Castelo, mas no Gavião há previsão de instalar uma central fotovoltaica em que vão ser abatidas mais de 1000 árvores, mais de 1000 sobreiros, que é uma árvore protegida, que dá a cortiça, e é um problema muito grande, ou seja, há alternativas para as energias renováveis aproveitar as zonas que já estão construídas, as cidades, as coberturas das zonas industriais, portanto há muito sítio onde se pode colocar as centrais solares. Depois, um outro problema que aqui temos, e que também estão a tentar pintar de verde, é a chamada barragem do Pisão, o empreendimento de fins múltiplos do Crato, que é um sítio onde vão ser abatidas dezenas de milhares de azinheiras, portanto, na Ribeira de Seda, portanto, que é um afluente também do Tejo, e era também essa mensagem que eu vos queria dizer. Eles vão dizer que vão pôr uns painéis solares flutuantes em cima da albufeira que vai ser construído, que vai ser feita, não é? E isso aí também é um problema, portanto, é aquilo que se chama o greenwashing, que nós estamos também que temos que denunciar. Renováveis sim, mas temos que ter atenção àquilo que se vai fazer. Eu hoje aqui éramos para passar um pequeno documentário que atualmente se chama She's Instead of Uranium, que é um documentário feito pela Márcia Gomes e pelo Norbert Schoeneck, que são brasileiros. Aliás, a Márcia é brasileira, o Norbert, companheiro, é alemão, vivem no Rio de Janeiro e são responsáveis pelo Festival de Cinema sobre o Urânio. Eles já estiveram aqui em Nisa várias vezes, fizeram este documentário em Nisa e, curiosamente, antes dos... São os badalos, que são património mundial, como é que chama? Os chocalhos, são património da humanidade.
ele disse, as pessoas vão querer é ver as ovelhas com os chocalhos, não vão querer o urânio. Portanto, de facto foi premonitório e nós devemos preservar aquilo que é a riqueza sustentável e não arrebentar com tudo para ter um lucro a curto prazo, como foi ao bocado também apresentado. E eu não sei se me esqueci de alguma coisa, mas depois também teremos um debate onde poderemos acrescentar mais alguns elementos aqui à questão da energia e da energia nuclear. Muito obrigado. Eu não vou aqui a falar do uso da biomassa em pequena escala, da pessoa que faz uma poda de uma árvore e que depois queima em casa. Isso tem problemas para a saúde que têm que ser acalculados, sobretudo relacionados com as micropartículas. E, portanto, quando se faz isso e não se tem um conjunto de cuidados sobre o escapamento, digamos assim, dos fumos, isso causa problemas de saúde. Mas não é disso que eu vou falar. Eu vou falar da utilização em larga escala e para unidades como estas que nós temos ali do outro lado do rio. Mas não só, nós temos pequenas unidades espalhadas pelo país e temos dois tipos de realidades. Temos umas fábricas que produzem umas pelletzinhas de madeira e umas que queimam diretamente troncos de madeira para a produção de eletricidade. Os que produzem as pelletzinhas de madeira, grande parte delas, 90%, mais um pouco 95%, são para exportação. E grande parte dessa exportação vai para o Reino Unido, onde nós somos o quarto maior fornecedor da central termoelétrica de Drax. São 4.000 megawatts, portanto esta que tem aqui são 680, portanto estou a imaginar que são 4.000 megawatts. Grandes fontes de financiamento vêm dos Estados Unidos, vêm do Canadá, vêm da Rússia, vêm de Portugal, da Estónia e depois mais um conjunto de países. Portanto, o que nos vendem quando nos dizem que a biomassa é algo verde, porque de alguma forma limpam as florestas e evitam os incêndios. Se vocês verem alguém apologista deste tipo de utilização, veem que eles massacram-vos com gráficos de incêndios, desde ignições até a área ardida, e de facto aí Portugal é recordista. Somos imbatíveis. Nós conseguimos em 2016, 2017 e 2018 as maiores áreas absolutas de área ardida na União Europeia. Portanto, agora vejam a nossa dimensão comparado com outros países. Não é? E quando nós pensamos, bom, 2017 foi um ano ímpar. Bom, 2018, vocês lembram-se do incêndio na Grécia, que matou uma quantidade de gente também, junto à costa, e do incêndio da Suécia, que foi famoso, acabaram com ela à bomba, não é? Porque obviamente estava a arder uma área militar. Bom, Portugal, com o incêndio de Monchique, conseguiu superar todos estes incêndios. Já falamos nisto em Pedrógão, muito relacionado com aquela espécie, por muito que nos digam que o pinheiro é uma árvore maldita, obviamente é uma autóctone que, quando foi espalhada pelo território, de facto extrapolou aquilo que seria a sua área natural e, obviamente, criou problemas, mas, ao contrário desta, não emite projeções a tão larga distância. Mas vamos retornar à biomassa. Portanto, aquilo que nos dizem é que nós, se usarmos e se queimarmos em centrais desta natureza ou de outras de menor dimensão, como, por exemplo, a do Fundão, ou em grandes unidades de produção de pellets, nós resolvemos o problema dos incêndios em Portugal. Nada mais falso. O que se usam nestas centrais, e o que vocês podem ver nos parques de abastecimento de matéria-prima, o que se vê nestas centrais são troncos. Troncos, alguns deles com diâmetros desta natureza, ou seja, que dariam com a utilização de madeira para construção ou de madeira para mobiliário. E qual é a diferença? Bom, do ponto de vista da descarbonização, quando eu uso madeira para mobiliário ou madeira para construção, nós temos a noção que ela fica presa ao carbono, fica preso durante décadas, às vezes até séculos. Nós vemos uma quantidade de mobiliário que vem ainda do tempo do Luís XIV e sabe-se lá mais de quando. Quando nós produzimos madeira para papel ou para pellets ou queimamos diretamente, é óbvio que aquele carbono que foi sequestrado pelas árvores é libertado rapidamente. E, portanto, o que se usa nestas centrais, nos parques de recepção, são toros. Toros em quantidades brutais, dependendo, obviamente, da capacidade da central. Bom, se esta aqui começar a funcionar, com queima de biomassa,
ela vai usar cerca de 1 milhão de toneladas, 1,1 milhões de toneladas ano. E nós dizemos, bom, mas foi a Endesa que ganhou este concurso, era este último leilão. Portanto, a partir do momento em que cessou a queima de carvão, o Estado português, e já que os dois acionistas desentenderam-se, e os dois acionistas são a Endesa, uma empresa espanhola de capitais italianos, e a Trust Energy, que é uma joint venture entre a Marubeni, japonesa, e a Engie, francesa. Vocês conhecem a Engie quando se lembram da venda das centrais da EDP, quem a comprou foi a Engie, não é? Que não pagou os impostos, ao que parece. Bom, eram estes os acionistas do carvão, e a Endesa ainda com a parte do gás, portanto ela vai continuar a queimar gás, mas centremos aqui no carvão. O que a Trust Energy queria era converter o carvão para a queima de troncos de árvores. É simplesíssimo. Bom, o carvão a gente sabe como é que ele foi obtido, portanto do ponto de vista tecnológico não há grandes diferenças a mexer nestas centrais, portanto o processo de queima é muito semelhante, e portanto com um pequeno investimento a coisa resolve-se. Bom, a Endesa não queria utilizar biomassa. O Estado então pôs, já que se desentenderam, pôs este ponto de ligação à rede a concurso, a leilão. A Endesa ganhou. A Endesa diz, efetivamente, como eu disse, não quer utilizar biomassa, porque queria recorrer a fotovoltaica, a eólica e produzir oxigênio para baterias, não é? Sendo que o oxigênio verde é sempre aquela questão. Nós não sabemos qual é a fonte de energia que vai... Hidrogênio. Hidrogênio. Isso era bom. Portanto, o hidrogênio é necessário energia, uma fonte primária de energia para fazer a eletrólise, para separar o oxigênio do hidrogênio, e essa fonte primária nós não sabemos qual é. Mas vamos de barato dizer que a Endesa não quer queimar tronco. O que acontece é que a Endesa vai usar um terço vai usar um terço do ponto de acesso, que é de cerca de 600 megawatts, portanto eles vão utilizar 200 e qualquer coisa megawatts. E existe a possibilidade de haver um segundo leilão, e bom, nesse segundo leilão, se a Endesa já está arrumada, quem ficou em segundo lugar neste concurso público, neste leilão, foi a Trust Energy. Portanto, há a hipótese de a questão aqui da queima de biomassa não estar resolvida. Bom, mas se nós juntarmos esta unidade com outras unidades, como a do Fundão, eu falo do Fundão porque impressiona-me ver a central do Fundão, ela está mesmo junto à 23, portanto vocês dão facilmente com ela quando estiverem a chegar ao Fundão, e ela calhou em cima da casa das pessoas. Bom, qual é o problema da queima de biomassa para a produção de eletricidade? Bom, para já, relativamente à produção de calor, a produção de eletricidade é extremamente ineficiente. Ou seja, nós conseguimos uma taxa de eficiência que não chega aos 40%, enquanto a produção de calor nós chegamos aos 80%. Portanto, o problema da produção de calor é que a unidade produtora de calor tem que estar junto da unidade consumidora. Portanto, nós conseguimos ter uma pequena central, por exemplo, aqui em Mação, e estar a dar apoio às empresas que fazem os presuntos da mata, não é? Portanto, todo o processo de aquecimento. E aí, enfim, estamos a falar de uma central de 1 megawatt, máximo 3 megawatts. Não estamos a falar de coisas desta natureza, que vão para as centenas ou, eventualmente, para as dezenas de megawatts. Para além das árvores serem necessárias, isso equivale a um processo de corte massivo de arvoredo ou, eventualmente, o recurso a culturas energéticas. E culturas energéticas podem ser qualquer coisa como eu, para produzir papel, utilizo na ordem das 1.200 pés por hectare. Eu, para produzir energia, posso atingir os 3.000 a 5.000 pés por hectare. Portanto, são provavelmente extremamente densos, que depois são portados por uma espécie de ceifeiras debulhadoras florestais. Não é? Máquinas de grande porte que agarram vários troncos ao mesmo tempo e vão avançando. Estamos a falar de tronquinhos pequeninos. Não é? Portanto, para além de redução do coberto arbóreo, ou seja, cortar tudo o que é arvoredo em pé, porque é necessário dar resposta a uma indústria, e uma indústria, a partir do momento em que começa a funcionar, o abastecimento não pode parar. Não é? Portanto, para além disso, temos o risco das culturas energéticas. O problema que se tem assistido, e há um conjunto de cientistas que têm alertado para isso, centenas de cientistas, 800 numa carta, agora numa mais recente, 500 cientistas a alertar os líderes mundiais,
é que queimar madeira é pior do que queimar carvão. Portanto, aqui não há processo de descarbonização nenhum. Mais, para além de emitir mais gases de efeito de estufa, tem associado um aumento drástico de poluição. E há estudos de organismos junto da Comissão Europeia que provam exatamente isso. Um dos países que mais usa a queima de biomassa para a produção de eletricidade é a Dinamarca. E como a Dinamarca não tem florestas, são muito simpáticos, são muito verdes, porque vão queimar as florestas da Estónia. Todo este processo, há todo este processo depois de descarbonização, que é trazer florestas de um país, trazer árvores de um país para o outro, como se isso não conta, atenção, as contas que são feitas, não é? Porque depois dizem-nos que isto tem balanço nulo, porque eu queimo, mas as árvores crescem, portanto, resultado zero. É mentira, como é óbvio, porque eu queimo a uma taxa brutal e as árvores crescem a uma taxa muito menor. Ou seja, eu estou sempre a cortar, não é? E acabo por não deixar recompor os ecossistemas. Mas já lá vamos à questão dos ecossistemas. Portanto, mais emissões, mais poluição, sobretudo de micropartículas. As poluições são muito próximas daquilo que nós temos com os grandes incêndios. Portanto, danos na saúde pública. E temos um problema gravíssimo, do ponto de vista, que são danos na biodiversidade. Porquê? Porque eu não estou só a cortar áreas de produção linhosa, como estas que nós vemos aqui, ali, sobretudo. Eu estou a cortar áreas da rede nacional. E vocês vão ver nos vários vídeos que existem no YouTube sobre este tipo de energia, estão a ser cortadas áreas de zinho na Sardanha, estão a ser cortadas árvores nos Cárpatos da Ucrânia, da Roménia, está a ser cortado arvoredo em parques de floresta pristina na Polónia, Parque da Bielowieża, já devem ter ouvido, na Estónia, na Rússia. Portanto, a Rússia quer ter uma das maiores centrais de produção de pellets, obviamente, para mandar para grandes operadores energéticos da União Europeia. E estamos a trazer grande parte das pellets que abastecem o Reino Unido e algumas unidades na Europa são trazidas dos Estados Unidos e do Canadá. Portanto, nós, europeus, com os nossos impostos, isto é um negócio completamente ruinoso, isto só é possível porque os orçamentos públicos os sustentam. Nós estamos a ser responsáveis, nós, europeus, pela redução brutal de coberto de carbono nos Estados leste dos Estados Unidos e no Canadá. Como nós sabemos, enfim, o Canadá não é propriamente um produtor florestal, não é? Porque nós vemos isso depois pela questão dos incêndios. Nos Estados do leste dos Estados Unidos, quem são afetadas são estados de grande propriedade, geralmente detidas por brancos, mas em que as populações dominantes estão negras. Portanto, temos aqui depois um processo social também associado. E o que nos vendem, de facto, é que isto é tudo maravilhoso, que isto é tudo balanço nulo. Ora, eu consigo o balanço nulo se numa equação que for cortando, retirando da equação os fatores que eu não quero, não é? Que me são desagradáveis, e junto apenas os que são agradáveis. Portanto, aquilo são contas de merceeiro, não é? Enfim, de merceeiro, com todo o respeito pelos merceeiros, mas isto são contas de trampolineiro que retiram da equação a parte negra. Infelizmente, apesar de todas as movimentações que o conjunto vasto de organizações tem feito junto da Comissão Europeia, esta bizarria europeia de considerar a queima de biomassa para a produção de eletricidade está-se a espalhar pelo resto do mundo. Ou seja, este modelo europeu está-se a espalhar quer para os Estados Unidos, quer depois para o Japão, com um conjunto de madeiras a ser cortados, sobretudo em países pobres, para ir alimentar os verdes países. Portanto, esta central aqui, se arrancar a biomassa, segundo um estudo da Universidade de Coimbra, vai trazer madeira dos Estados Unidos, portanto, vai pressionar os ecossistemas, portanto, e contribuir para a redução da biodiversidade, vai trazer do Canadá, eventualmente do Uruguai e do Brasil. E tudo isto é suportado por nós. E tudo isto é verde. E o alerta que vos queria deixar era exatamente este. Uma coisa é nós usarmos biomassa na lareira, outra coisa é estarmos a utilizar queima de troncos de árvores em centrais de dezenas ou de centenas de megawatts. Muito obrigado.